Olha o Apitaí aí, gente! Está no ar o melhor programa de esporte do Espírito Santo nesse climinha de carnaval. Então já abre alas, ou melhor, já abre aí a sala da sua casa para nos recebermos, já com Vitor Fontes e Mariana Mello em ritmo de carnaval. Bom dia! Bom dia, Alala, Hoje nada tira minha alegria. Nem tem como Tá feliz. tirar, até porque a gente vai falar das quartas de final do Capixabão, que tá chegando aí. E é claro que também tem campeonato carioca, tem campeonato mineiro, tem campeonato brasileiro, tem Libertadores também, que já tá chegando nas suas fases pré-eliminatórias. E a gente começa falando do Capixabão, que tiveram os seus 8 definidos que foram para o mata-mata e também os 2 rebaixados. Aí, O ó. Aquiles já colocou na sua tela aí como ficou a tabela de classificação, com Vitória em primeiro com 20 pontos. Soberano, hein? Soberano. 6 vitórias. Uma olha. primeira fase muito tranquila do Vitória, seguido de Serra, Vilavelense, Rio Branco, Porto Vitória, Desportiva, Real Noroeste, Forte e os rebaixados Capixaba e o Rio Branco de Venda Nova. Que tristeza! Uma pena para o Rio Branco de Venda Nova ter sido Pro rebaixado. Rio Branco, sim. Muito É. triste. O Polenteiro é legal. O volanteiro é muito legal. O Capixaba... Agora o Capixaba ele pagou pelas escolhas que foram feitas, né? Exatamente. E eu vou pedir já para o Aquiles colocar na sua tela a arte De chaveamento. de chaveamento, de como ficaram ó. definidas as quartas de Ficou final. bacana. Lembrando que o primeiro Ficou colocado top. pega o 8º, o segundo, o 7º, o terceiro, o 6º, o 4º e o 5º. E a gente vai ver agora como ficaram os chaveamentos. O Vitória enfrenta o Forte no dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira, às 7 da noite. Esses são só os jogos de ida, né? Que foram detalhados pela FES. E aquele asterisco ali, perdão te interromper, é o time que decide em casa. Exatamente. Então, Rio Branco e Porto Vitória se enfrentam. Como o Vitor explicou, o Rio Branco decide em casa. Isso no dia 21 de Sábado. fevereiro, Sábado que vem. sábado que vem, às 4 da tarde. Na sexta-feira, Serra e Real Noroeste se enfrentam às 7 da noite. E no domingo, Vilavelense e Desportiva também às 4 da tarde se enfrentam. Olha, eu tô animado para essas quartas de final, hein? Tá todo mundo animado, né? Um Capixabão que foi intenso, né? Que foi praticamente aí um janeiro bem pegado, né? O campeonato começou dia 14, vários jogos noturno, vários jogos durante a semana, porque era jogo terça, era jogo quarta, era jogo quinta e vinha final de semana. Foi muito bem movimentado de acordo com esse calendário mais apertado, né, que nós estamos tendo em 2026. Então era jogo atrás de jogo e foi muito legal, né? A gente que acompanhou aqui diariamente e a expectativa para esse mata-mata aí é de muita emoção, né? Porque a gente estava falando sobre aqui nos bastidores sobre esses confrontos aí, né? Sim, sim. Eu acho que um lado do chaveamento ficou mais forte Pesado. do que o outro, muito pelos que os times demonstraram na primeira fase, né? O Vitória, líder absoluto, vai enfrentar o Forte, dono da melhor defesa do Capixabão, ao Isso. lado do próprio Vitória. Os dois têm a melhor defesa com 4 gols sofridos. Por outro lado, o Forte fez apenas 5 gols. O Vitória marcou 14, né? Então, o Vitória acho bem favorito. Do outro lado, na mesma chave, Rio Branco e Porto, um confronto grande, Sim. né? De duas das potências do estado. Uma rivalidade recente até, Recente, né? O Rio Decidiram o último Capixabão, né? né? Sim. Exatamente, que o Rio Branco levou a melhor, levou o 39º título. Então, um lado aí com 49 títulos de Capixabão. O Vitória tem 10, o Rio Branco tem 39. Um lado bem pesado. E o Rio Branco não começou bem, mas vem crescendo, né? Tem tudo para, como vários técnicos disseram em entrevistas pós-jogo, é um outro campeonato mata-mata. Sim. Então, aquele time, o Forte, que terminou em 8º, pode surpreender. E mata-mata é diferente, né? Serra e Real Noroeste. O Serra que foi muito bem nessa primeira fase, terminou na segunda colocação. Disputou a liderança com Vitória, Vitória. jogo a jogo. Teve até o momento, né, Vitor? Até o fim da 7ª rodada, o início da 8ª, Sim, que os Serra times estavam liderava. empatados Isso. em tudo. Pontuação, saldo de gols, estava Isso. Mas o Serra bem perdeu os equilibrado. 2 últimos jogos, né? Isso. E aí o Vitória abriu 6 pontos. Exatamente. E o Serra que conta com o Dandan, que vem fazendo um belo campeonato. Camisa 10. Né? Inclusive, no último jogo contra o Vitória, fez um belo gol. Sim. E enfrenta esse Real Noroeste, que brigou para não cair aí até a última rodada, mas conseguiu aí ganhar um respiro, ganhar fôlego, ganhou jogos importantes. Apesar do Serra ter mais favoritismo, eu acho que ainda
tá um jogo equilibrado. Eu acho que sim. É um jogo equilibrado, favoritismo do Serra, como você bem disse. Mas o Real aí, principalmente lá em Águia Branca, é forte. Um trabalho consolidado do Zinho, há 200 anos treinando o Real Noroeste. Experiente mata-mata também. Isso, foi tricampeão recentemente, Sim. capixaba. Acho o Serra favorito, sim, claro. Mas o Real vem em crescente. Ganhou da Desportiva, ganhou do Rio Branco, ganhou o último jogo contra o Capixaba, que o livrou do rebaixamento. Então, o Serra enfrenta um Real diferente do Real que começou. Um Real motivado. Confiante, motivado, exato. Já a Vila Belhense Desportiva ali, eu acho que pegou ruim para a Desportiva. O Vila Belhense vive um bom momento. Ganhou da da Desportiva já nessa primeira fase. E a Desportiva continua, apesar da troca no comando, né? Continua aí, né, entre aspas, devendo. E engraçado que se você olhar ali os cruzamentos, a Desportiva, se passasse do Vila Belhense, pegaria, né, ali Real Noroeste, se livrou de, quem sabe, pegar um Rio Branco ali na... Por isso que eu Sim. acho que discordo de você do que a Desportiva se deu mal. Acho que se deu muito bem a Desportiva. Poderia ter pegado um caminho bem mais difícil. Sim. Acabou enfrentando um Vila Velhense que costumeiramente não é um time de tradição no estado, né? Vem fazendo uma boa campanha, assim, Tem me sólido. surpreendido bastante esse Vila Velhense. Exato. Para mim Mas também. a camisa pode pesar. Pesa. Fico pensando num futuro confronto aí entre Desportivo e Rio Branco após as trocas de comando, né? Sim. Mas para vocês verem como o Capixabão reserva pra gente muitas emoções. É bem previsível. E eu quero mostrar qual é a câmera mesmo aqui, eu nunca lembro essa daqui. Porque o jornal A Tribuna, como vocês sabem, né? Tem a cobertura diária, teve chamada na capa, e aqui a contracapa especial, que vocês também já têm o mesmo cruzamento que está ali na tela, e com uma matéria dos rebaixados e tudo mais. Cobertura completa. Completíssimo. E vocês podem continuar acompanhando, porque tudo isso que está ali vai vir para cá, né? Exatamente. Jogo após jogo. Exatamente. Agora falando... Então, de um lado aqui, Tim, desculpa aí. À vontade. Temos 49 títulos desse lado. Do outro nós temos 18 da Desportiva, 6 do Serra, 3 do Real Noroeste. São 18 mais 9, 27 títulos. 49 contra 27. Então, pesa bem mais o lado do que está o Vitória. Com certeza. E falando em confronto pesado, esse Rio Branco e Porto Vitória nos reservará muitas emoções também, porque foram duas equipes que ficaram devendo nessa primeira fase. A gente esperava um Rio Branco brigando ali nas cabeças, até tentando ser líder, mas foi muito decepcionante essa primeira fase do Rio Branco. E o Porto Vitória, que nessa última rodada também se livrou do rebaixamento. Então é um confronto mais pesado dessas quartas de final. Eu acho que sim, mais pesado, talvez mais equilibrado, seja Rio Branco e Porto, né? O Rio Branco aí com troca de técnico, com o Rodrigo César assumindo, ainda não engrenou, ainda não teve a cara do Rodrigo no time. E o Porto, da mesma forma, com o João Bursi como técnico, venceu os 2 últimos jogos da primeira fase para escapar do rebaixamento, mas por apenas 1-0. O Porto ainda está se encontrando e tem como meta o título. Foi o que eu conversei com o Vinícius Coelho, presidente. Tem como meta o título, mas precisa melhorar o futebol. E o Rio Branco aí também para conseguir o tricampeonato, né? E assim como você falou ali no duelo de Vila Belhense e Desportiva, pesa muito também a camisa do Rio Branco, sim, atual bicampeão capixaba. Sim, 39 títulos tem o Rio Branco. Soberaníssimo. Sim. Desde a fundação da Desportiva é o time que mais ganhou. Mas levando em conta tudo a história, o Rio Branco é o time com mais títulos. E é o favorito nesse confronto, vocês acham? No confronto, sim. Acho que sim. Também acho. Eu acho que sim, por ter melhores peças e um técnico que conhece mais o futebol capixaba, tem mais recursos, tem uma torcida que faz a diferença, né? Sim. Ainda mais que vai decidir como... A torcida do Rio Branco deve ir tanto na ida quanto na volta, né? Que os 2 jogos serão no Kleber Andrade. Mas deve lotar. A torcida capa preta empurra o time. O Porto não tem muito torcedor. Então, ainda mais por isso, faz a diferença. O Rio Branco tem o que se chama de pacote completo, né? Tem tudo. Sim. Exatamente. E o último confronto, Vitória e Forte. Vocês falaram aí, Forte é a melhor defesa, empatado com o Vitória, mas o Vitória é o melhor ataque. A gente conversando aqui nos bastidores que não vai ser um confronto fácil pro Vitória, mas eu discordo um pouco, né? O Vitória foi muito bem nessa primeira fase, marcou muitos gols, então eu acho que é o grande favorito aí. Talvez dos confrontos seja
confronto mais desequilibrado dessas quartas de final. Campeão da Copa Espírito Santo, né? O Rio, do ano passado, o Vitória ele já vem se preparando para essa temporada há muito tempo, né? Manteve o técnico, tem um elenco forte, toda a estrutura do Vitória, a gente sempre fala que é louvável, né? Assim como a gente estava falando aqui da estrutura do Rio Branco, fez um campeonato, uma primeira fase ótima, tanto que terminou como líder isolado, então é favorito com certeza. Só que realmente o que a gente estava falando aqui, que o Forte tem uma boa defesa, tudo pode acontecer no futebol, né? Mas eu acredito que o Vitória com certeza se classifica. Sim, eu acho que o Vitória é bem favorito, amplo favorito. O primeiro jogo será no Almiro Ofrante, em Vargem Alta. O Forte é um time de Castelo, mas tem mandado seus jogos em Vargem Alta, onde está sendo forte, o time do Forte. Muito bem treinado pelo Charles de Almeida, que é um técnico campeão capixaba pelo Serra. Sim. Tem Rael o Cruel no comando de ataque. Então é um time bem organizadinho, mas o Vitória ali tem um elenco recheadíssimo, um treinador muito competente e com muitas lesões nessa primeira fase. O Vitória foi se desdobrando, perdeu os 2 atacantes artilheiros, o Tony e o Patrick, e encontrou no Vinícius um ataque. O Tonoli vem brilhando também. Então, o Vitória, para mim, é favorito e vai se classificar. Eu também acho. Então, você, pessoal, fique ligado tanto aqui no Apitaí quanto no Jornal A Tribuna, no Tribuna Online também, para ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no Capixabão e de tudo também que vai acontecer na Copa do Brasil, porque teremos representante capixaba já nessa primeira fase. A Desportiva Ferroviária encara o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, Sim. nessa terça-feira, às 8 da noite. Lembrando, desculpa, Tílio, te interromper, que é o Sampaio Correia que levou 7-1 do Flamengo, hein? Dá Exatamente. pra Desportiva sonhar. Dá pra Desportiva sonhar. Se encarnar ali, se estudar bem o jogo que foi contra o Flamengo. Dá pra voltar com a classificação. E vai ser histórico, né? Exatamente. Seria histórico, sem sombra de dúvida. O jogo é no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. É jogo único. Em caso de empate, vai para pênaltis. E acho nenhum bicho-papão para a Desportiva. Pode se classificar. Sobre o técnico Eleomar Pereira, que é muito experiente aqui no estado. Tem bons nomes ativa. Tem o Chiesa voltando agora. É o centroavante da Desportiva. Thiago Moura vem fazendo um ótimo campeonato. Então, tem boas peças da Desportiva, pode surpreender. Ainda mais que o jogo de volta do Capixabão dela vai ser só no domingo. Isso. Então tem tempo aí para descansar, para botar o time principal nos 2 jogos e trazer essa classificação para o Espírito Santo. E na segunda fase receberia no Engenheiro Araripe o Sport do nosso chefe Alexandre Gabriel. E aí seria muito bacana, né? Ver um grande confronto aqui no E esse jogo da Desportiva, galera, é terça-feira de carnaval Isso, à noite. Dá uma Brasil. paradinha aí na folia e acompanha. 8 horas da Exatamente. noite. Junta a galerinha no bar, já que vocês vão estar na rua. Isso. Junta a galerinha num bar. Não, pode pôr nada esportivo aí pra gente assistir. Veste grenar. já Vai ser o único jogo da semana mesmo, na Isso. terça-feira. Exatamente. Aí, O Brasileirão só volta na outra. se ganhar, vira folia. Se perder, bebe pra afogar as mágoas Isso. também. Vai virar festa de todo jeito. Deixa eu só dar uma palhinha, ô Atílio, porque divulgaram ontem os times que vão participar da Copa Espírito Santo de 2026 e a Desportiva não está. Não vai participar da Copa ES, questões financeiras, né? Toda a situação que a Ativa vem vivendo. E foram, deixa eu pegar minha cola aqui. Os times que vão participar são 9. Porto Vitória, Rio Branco, Capa Preta, Rio Branco, Polenteiro, Serra, Vila Velhense e Vitória. E da Série B vai jogar Audax São Mateus, o Linhares e o Sport Clube Capixaba, que não é o Capixaba que jogou a Série A, é o Sport Capixaba. Então são 9 times aí, Copa ES que dá aí vaga à Série D do próximo ano, então também é muito importante, principalmente para os times aí que não estão disputando competições nacionais esse ano para jogar na próxima temporada. Exatamente, mais um campeonato muito legal da gente acompanhar aqui, a Copa S é muito divertida. Sim. Uma pena que a gente não vai ter a Desportiva nesse ano, a gente torce para que tudo se resolva com a equipe, para que ela volte mais forte para o ano que vem. E a gente também vai voltar daqui a pouquinho com o segundo bloco, então não sai daí, que o Apitaí já está voltando. Voltamos com a Apitaí agora para falar sobre o Campeonato Carioca. Os confrontos do mata-mata já estão definidos. Quem torceu contra o meu Mengão se ferrou, né? Vitor Fontes vai ter que aguentar. Jamais fiz uma coisa dessa. Vai ter que aguentar a gente agora pegando o Botafogo. O meu fogão
lá no Imagina. tapetinho. Todo mundo sabe o que o Botafogo fez com o Cruzeiro dele, né? Então vocês já Ninguém esqueceu. tiveram uma palhinha já, né? Mas com o Flamengo não vai acontecer, não, porque com time grande não acontece esse tipo de coisa, tá ok? Não, o Cruzeiro deve ser pequeno. Exatamente. Comparado com o Flamengo, né? Nem se fala. Teremos também Fluminense e Bangu. Esse jogo do Flamengo e Botafogo é neste domingo, amanhã, 5h30 da tarde, né? Contextualizar todo mundo. 7h30 o Botafogo já passou. Com certeza. Na segunda-feira, Fluminense e Bangu jogam às 18 horas. E um dos confrontos também mais esperado é Vasco e Volta Redonda. Hoje. Que jogam hoje às 9h30. Pô, que horário, hein? Que horário, hein? Vasco pressionadíssimo, precisando urgente da vitória. Diniz vem fazendo um trabalho bem mal. Se perder, já era. Já era. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, antes de falar com vocês, galera, porque a situação do Vasco tá terrível. Sofrível. Se perder, a nau vascaína vai afundar de vez. Se ganhar, vai ganhar um pequeno respiro, né? Que a gente não sabe até quando. Porque Fernando Diniz está aí ouvindo vaias, críticas, está vivendo um péssimo momento. O Vasco até ganhou do Botafogo na última rodada, né, da fase de classificação do Carioca, mas no meio da semana perdeu para o Fluminense no Brasileirão e tudo que tá de ruim lá no clube foi exposto, né? Sim. Então, o jogo é em São Januário, mas vai enfrentar logo Volta Porque Redonda. não tá dizendo nada ultimamente, né? Não tá. Que o Diniz não Isso. consegue fazer o time ganhar lá de jeito nenhum. E vai enfrentar logo Volta Redonda, que é um clube que sempre faz bons jogos frente aos grandes do Rio, né? E contra o Vasco não vai ser diferente. Exatamente. E temos uma torcedora do Vasco aí que está expondo a situação vascaína, a nossa querida Flávia. Como é que fala sobre o nome dela? Flávia Rócio. Rócio. Chique, hein? Ela que é do país de vocês, viu? Que ela é lá Jardim de Camburi. Camburi? Lá de Opa! Jardim Camburi. Então, Ela é camburiense. ela é. Vamos ver o que a Flávia Camburiense. falou aí pra gente. Ei, galera da Pitaí, tudo bem? Aqui é a Flávia de Vitória e o que falar do Vasco, né? Já são 52 jogos do Diniz como técnico e 21 derrotas. Inclusive, esse comentário foi feito por um jornalista na coletiva de imprensa depois da derrota pro Bahia. E o Diniz, inclusive, teve uma resposta bem desrespeitosa pro jornalista. Acho que tá na hora da diretoria do Vasco procurar por outro técnico, porque paciência tem limite. E já deu. E você vê que a Flávia, aí, além de mostrar o seu descontentamento com o Diniz Pontuou muito dentro bem. do time, dentro do campo ali, também fala nas coletivas, defendendo a nossa classe Sim. de jornalistas. Diniz deu chilique, né? O Diniz que dá sempre chilique, né? Seja com os jogadores, seja com os jornalistas. Ele tá sempre... Ele que é formado em psicologia, né? Ótimo psicólogo. Não anda ali muito bem da cabeça. Então, é um Outro dia deu um esporro no Nuno. Bizarro, que o Nuno ficou pé da vida. O Diniz tem uma coleção de momentos desagradáveis com os jogadores. Além de ter uma coleção de momentos, quando você tá com o Diniz, você vive numa gangorra, assim, né? Sim. E é o que o Vasco até tá passando. Você vê que no final da temporada passada deu uma esperança, fez uma final de Copa do Brasil, poderia vir um título aí que não vem há muitos anos, aí vai lá, perde pro Sim. Corinthians, aí começa a temporada e ganha, e perde, aí tá mal no Brasileiro, pode ser O desclassificado Vasco tá com no um time Carioca. até legal, né, cara? Tá Tem com um boas time peças, legal, estão fazendo mas- contratações, tá aí o Spinelli chegando. Até estreou, né, o He-Man argentino no último jogo. Brenner, o Cuiabano tá pra O estrear. Andrés Gomes, que vem Andrés jogando Gomes muito tá fazendo- bem. Mas teve também duas baixas muito importantes, né? Verratti, que por mais que a torcida ali tinha foram algumas 50 críticas... gols, né? Perdeu Uhum. Verratti e Ryan, o Vasco perdeu 50 gols. E o Ryan, que é um craque, né, gente? Sim, Então, Já tá assim, muito bem na Premier League, né? Isso, então, assim, por mais que tenha as contratações, você não vê o time já estruturado para elas, né? Precisa Então, de um tempo. mas é isso. Quem anda com um pouco de paciência também é a diretoria, a torcida do Cruzeiro. Pouquíssima. Pouquíssima. Quem não Zero. teve Um paciência... representante de cadeira cativa que pode falar. Exatamente. Quem não teve paciência foi a diretoria do Galo, que já demitiu cortou a o São Paulo. Uma pena, o trabalho vinha muito bem. Vinha muito legal. O Cruzeiro que enfrenta a URT. Urt. A UR. A Urt, que lidera o grupo do Galo, né? Essa rodada vai ser bem interessante, porque o Cruzeiro vive ali uma situação que tem que ganhar da URT para confirmar a primeira colocação, mas ao mesmo tempo seria bom a URT ganhar para o Galo não passar ela na tabela. E aí no grupo do Cruzeiro tem Cruzeiro e Norte. O Norte joga contra o América, então fica dependendo do América aí para não perder a primeira colocação. E o Galo enfrenta o Itabirito, que é um time que briga contra o rebaixamento. É uma rodada decisiva, todos os jogos hoje,
se eu no não me engano. mesmo horário, às né? 19 Assim horas, como né? o Capixabão foi na última rodada. Essa Isso. última rodada dos estaduais é muito legal Tem- por causa disso, né? Sim. Aí você tem que ficar vendo jogos de forma simultânea, ligado no celular, porque o placar de um pode interferir no do outro, é uma loucura. Sim, e o Cruzeiro, assim, tá uma coisa bizarra, porque o Tite não comanda o time, né? Quem tá comandando o time é o filho Matheus dele, Bach. é o Titinho que dá instruções, Já comanda passamos treino. por isso já. Tá uma coisa assim, bizarra. Toda entrevista o Tite leva alguém pra justificar alguma coisa, É. ou leva o Fábio Macerejian, que é preparador físico, leva o próprio Titinho, leva o Bruno Spindel. Sempre ele nunca consegue dar uma justificativa, e quando dá é aquela. E ninguém entende o que ele fala. Aquele lá, E o jornalista marasmo. tem que levar um dicionário, O né? tradutor O que que ele falou do idioma Titês. tititês. Eu já perdi a paciência, já são 10 jogos, pra mim já esgotou-se, já acabou pra mim. Tomara que perca da URT Como hoje. diz, em clima de Ah. pagode, carnaval, tchau e benção. Poxa, isso aí. Quem tchau. vem decepcionando é o Atlético, né? Que Caraca, estava na cara, uma Série B pena. no ano passado, Sim, e o foi Galo rebaixado. conseguiu tropeçar contra o Atlético. E é uma pena o Atlético tá já nessa Lá situação. o meu Atlético de São João del Rei tá numa situação aí de ser rebaixado no Mineiro. Os dois piores times são rebaixados. Então tem que vencer aí seu jogo. O Esquadrão de Aço ganhar do Tombense. Vamos ganhar. Exatamente. Falando agora de Brasileirão, a quarta rodada vem aí. Os jogos acontecem nos dias 25 e 26 deste mês. Palmeiras, como sempre, lá na liderança, né? Empatado ali com São Paulo, Fluminense e o Bahia. A meu turma Bahia. do 7. Turma do 7, todo mundo ali. E quem abre a zona de rebaixamento, parece que até o seu lugar confortável, né? O seu lugar de casa. Olha o nível dos times que É estão o na zona, Vasco. cara. O peso. Não, se virar ali, poderia ser até Poderia ser o uma G4, liderança. então, aham. poderia ser o Poderia ser até o G4, Que loucura. exatamente. E se invertesse, poderia também ser uma zona de rebaixamento de anos atrás, menos com o São Paulo ali, que nunca caiu, né? Porque no G4 ali todo mundo já foi. Então, o Campeonato Brasileiro começa bem equilibrado. Algumas equipes ali devendo muito ainda, como são essas 4 que estão aí na zona de rebaixamento. Para os próximos jogos, no dia 25, teremos às 19 horas Bragantino e Atlético Paranaense, Remo e Inter. Às 8 da noite, Cruzeiro e Corinthians. 9h30, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. Flamengo e Mirassol ainda está naquele a definir. Por quê? Esses jogos estão a definir porque o Flamengo joga a Recopa no dia 26, Botafogo e Bahia jogam um jogo de volta da pré-Libertadores. Exatamente. Então vai ser adiado esses jogos aí. Exatamente. E no dia 26, Santos e Vasco, Remo e Inter às 7 da noite, Coritiba e São Paulo fecham a rodada às 20 horas lá no Couto O que Pereira. mais te surpreende aí nessa classificação, Mari? Não, então, para falar o que me surpreende é justamente o Cruzeiro, que está ali na zona de rebaixamento. Porque Vasco, Santos e Internacional estarem lá não me surpreende. Mas tem muita rodada ainda, amigo. Vai dar tudo certo. Tenhamos Vai, calma. O único time 100% de aproveitamento é o Furacão. O Atlético Paranaense tem 2 jogos, 6 pontos. Cavalo Paraguai. É isso aí. É tipo vaca na árvore. Ele subiu, a gente não sabe como, mas a gente sabe que vai descer Que vai uma descer hora. de alguma forma. E como a Mariana já tinha dito, a pré-Libertadores já vai estar começando para alguns times brasileiros, que são Bahia e Botafogo. O Aquiles já colocou na tela aí pra gente, o Aquiles sempre muito rápido. O Botafogo visita o Nacional Potosí, Sim. da Bolívia, Muito bem. enquanto o Bahia enfrenta o Rings de Chile. Mi espanhol está muito bueno. Sí, Então- las dos equipes deciden las partidas en casa. Em casa. Sí. Em Brasil? E são duas equipes Brasil. muito favoritas. Sim, concordo. Botafogo aí tem que virar a chavinha para Libertadores, né? Não vem em uma fase muito boa, tá bem inconstante. Enquanto o Bahia tá um time muito sólido nesse começo de ano, né? Exatamente. Bahia começando muito bem com o Rogério Ceni. Então, dado aí todo o resumo. Toda a agenda, porque tá Isso. é carnaval, mas tá muito Se movimentado. né? passarem aí, Botafogo enfrenta o nosso Barcelona ou Argentino Júnior, parada Aí dura, já é mais na na pegado. fase 3. E o Bahia tem aí o Liverpool, que não é da Inglaterra, ou Independiente Medellín. Eu acho que o Bahia Perdão. Bahia C7 enfrenta o C2, que é Deportivo Táchira ou Deportes Tá Tolima. muito tranquilo pro Tranquilo, Bahia. né? O Rogério Ceni, se não passar é vergonha. Eu vou na Fonte Nova protestar, hein? Se não passar, vai pro Cruzeiro. De Vítor, novo, né? Vítor tá doido pra você voltar pro De Cruzeiro, Rogério. Dessa vez vai dar certo. Exatamente. E a gente tá doido pra que vocês voltem a acompanhar a Manda gente mensagem aqui pra gente, né? no próximo sábado. Mandem mensagem pra gente no nosso Instagram, @podcastapitaí. Vejo vocês
Alguém aí vai entrar de férias de novo, cara. É uma Ai, que coisa saco. impressionante. Vejo vocês, sei lá quando, nesse horário já Nem estarei dormindo, porque terei curtido a noite paulistana, mas com certeza vocês já terão visto esses dois queridos aqui apresentando o programa do próximo sábado, e a gente espera vocês aqui. Até já. mais. Tchau.